Olá! Segundo o historiador da cultura judaica Harry Friedman, os judeus são conhecidos como o povo do livro, mas na verdade eles são o povo de 2 livros. O mais antigo, a Bíblia hebraica, é considerado a palavra sagrada e revelada por Deus, mas o mais recente, o Talmud feito pelo homem, é o mais significativo para se entender o judaísmo. Para o exegeta Adin Steinsaltz, o Talmud é a coluna vertebral da criatividade da vida nacional judaica. Se a Bíblia é a pedra fundamental do judaísmo, então o Talmud é a sua pilastra central, erguendo-se das fundações e sustentando todo o seu edifício intelectual e espiritual. Tão volumoso quanto uma enciclopédia, o Talmud cobre tópicos diversos como direito, fé, espiritualidade, folclore, medicina, mágica, ética, sexo, relacionamentos e oração, formando um conglomerado de lei, lenda e filosofia, a combinação de uma lógica singular e de um pragmatismo concreto, de história e de ciência, de anedotas e de humor. Para Paul Johnson, este multifacetado corpo de escritos constitui não somente um trabalho de contínua investigação sobre o verdadeiro sentido da Bíblia, mas o corpo vivo da lei comum judaica. Visto em termos ocidentais, é o direito natural, a legislação da Bíblia, o Código de Justiniano, o direito canônico, a common law inglesa, o direito civil europeu, os estatutos do Parlamento britânico, a Constituição norte-americana e o Código napoleônico, todos unidos numa só coisa. Apesar disso, na opinião de Jacob Neusner, o Talmud preserva não o consenso, mas o confronto. Para Friedman, se a Bíblia levanta questões, o Talmud levanta questões sobre questões. E mesmo que se ocupe de leis, comportamentos e crenças, está menos interessado em chegar a conclusões do que em apresentar diferentes modos de se olhar um problema. Não é tanto a decisão final que conta, mas o processo que leva a ela. Daí porque, segundo Steinsaltz, esse é possivelmente o único livro sagrado em toda a cultura mundial que permite e mesmo encoraja o seu estudioso a questioná-lo, exprimindo maximamente a mistura singular de fé profunda e ceticismo questionador que caracterizou o povo judeu pelos séculos. Contrariamente ao que se espera da literatura espiritual, percorrer os casuísmos labirínticos do Talmud, suas contendas rigoristas e minúcias excruciantes, pode ser com frequência causa de desorientação e embaraço. Mas há também cenas de uma simplicidade estarrecedora. A história conta que, poucos anos antes do nascimento de Cristo, um não-judeu dirigiu-se ao rabino Hillel, prometendo converter-se à lei de Deus sob a condição de que ele a explicasse enquanto apoiado em uma só perna. O que é odioso para você, não o faça aos outros, disse o sábio. Esta é toda a Torá, e o resto é comentário. Vá e aprenda. Para discutir o Talmud, convidamos Alexandre Leone, rabino ordenado pelo Seminário Teológico Judaico de Nova York e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação de Estudos Judaicos e Árabes da Universidade de São Paulo, Moacir Amâncio, professor titular de Literatura Hebraica da Universidade de São Paulo e tradutor do Talmud, e Saul Paves, rabino ordenado pelo Rabinato-Chefe de Israel e diretor pedagógico da área judaica do Colégio Yavnei. Alexandre Leone, nós conhecemos a Torá como o chamado Pentateuco, os 5 livros que contam desde a criação do universo até o êxodo do Egito e a conquista da terra prometida pelo povo hebreu, que contém a revelação da lei de Deus a Moisés, que supostamente teria sido escrito pelo próprio Moisés, mas que a gente sabe com toda a evidência histórica que foi institucionalizado por Ezra, por volta do século V, após o exílio da Babilônia, depois a crescida dos livros proféticos, históricos e sapienciais, constituindo assim a Bíblia hebraica, que depois vai ser assumida pelo Antigo Testamento como o Antigo Testamento cristão, né? Certo. Mas na tradição judaica se fala também, além da Torá escrita, da Torá oral. Você pode explicar, introduzir para o nosso ouvinte esse dualismo da Torá na tradição judaica? Olha, segundo Jacob Neusner, a ideia da Torá dada em 2 mídias, a Torá escrita e a Torá oral, é o mito fundador do judaísmo rabínico. E por mito fundador eu estou falando assim, a narrativa sagrada que funda o judaísmo rabínico. Ou seja, a ideia de que a Torá, ela é por um lado, o ensinamento, judaico é por um lado, o texto bíblico, stricto sensu, o Pentateuco, lato sensu, toda a Bíblia, o Velho Testamento cristão, mas a Torá também é a tradição oral que passa de Moisés a Josué, de Josué aos anciãos, aos profetas, e vai chegar até os sábios de Israel nos tempos atuais. A Torá oral, ela é
totalmente interligada com a Torá escrita. E eu vou dar 2 exemplos muito simples. Primeiro exemplo, para você escrever um Sefer Torá, você vai ter, a pessoa que escreve à mão, momentos em que ela tem que aumentar a letra, momentos em que ela tem que diminuir a letra, momentos em que ela tem que dar um espaço ou outro. E isto, a tradição de como fazer isso, de que isso deve ser feito na escritura, é uma tradição originalmente o quê? Da Torá oral. Mas é a Torá oral e a Torá escrita se interligando. Algumas semanas atrás, a gente leu na Parashá dizendo o seguinte: olha, se essa jovem não puder casar, então que faça com ela segundo aquilo que se faz com as jovens. Mishpata Abanot Ya'aselá, ou Ta'aselá, né? Não sei. Aí o que acontece? Não tem nenhum lugar no texto do Pentateuco que é esse Mishpat Abanot. Esse Mishpat Abanot é pura Torá oral. Ou seja, o texto escrito e a tradição oral, elas estão, na verdade, interconectadas desde sempre. Sim. Agora, nesse contexto de uma tradição oral, né, de comentário e investigação sobre a Torá, pensando no período entre o Saul, entre a queda do primeiro templo por volta do século VI e a queda do segundo templo, existe uma tradição que se desenvolve de comentadores e escribas, né? E existe uma instituição muito importante para a história de Israel, que é o Sinédrio, né? Será que a gente pode comentar um pouco sobre essa tradição, já nos endereçando ao Talmud, né? Bom, historicamente, como foi dito, o Talmud, ou melhor dizendo, a lei oral, ela foi estudada, ela foi sendo transmitida de geração a geração. No retorno da Babilônia, o Ezra, junto com todos os sábios da geração, eles constituem o corpo da grande assembleia, Anshei Knesset Agdolá, que é a grande assembleia de 120 sábios, que eles marcam um momento novo da história do povo judeu, onde a figura do profeta, do Navi, começa a ser gradativamente substituída pela figura do sábio, pela figura do detentor do conhecimento, de toda essa estrutura da tradição oral e da exegese dos escritos sagrados. No final do período do Segundo Templo, a gente começa a ter já alguns trechos dessa tradição oral que passam a ser escritos como uma forma de memorização e uma forma de transmissão do conhecimento entre os diferentes centros do estudo da tradição judaica, centros esses que se concentravam principalmente em Israel e alguns que ainda eram remanescentes na Babilônia. Após a destruição do Segundo Templo, aí se inicia um movimento massivo para a transcrição e a preservação de todo esse conhecimento, e isso foi feito principalmente pela figura do Rabi Yehudá Nassi, Rabi Yehudá, o príncipe, que ele era descendente da casa de David, descendente direto do rei David, e que mais ou menos no ano 188 da Era Comum, ele finaliza a transcrição do texto original da Mishnah, que é o primeiro texto que é a transcrição da lei oral, ou da tradição oral, que foi escrito e foi o precursor de todo o estudo das próximas e futuras gerações. Moacir, o Saul acaba de citar um termo muito importante que me parece que é o núcleo do Talmud, né? A Mishnah. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que exatamente é a Mishnah, no que ela consiste? Olha, a Mishnah é uma codificação muito breve dessas leis tradicionais orais. E ela é lacônica, e há pessoas que veem nisso uma deficiência ou uma falha estilística. Eu vejo pelo contrário. Não sou eu, estou apenas falando que é uma estratégia textual que esses redatores, esses editores, o Rabi Yehudá Hanassi observou, seguindo uma tradição bíblica também. A Bíblia não é, por exemplo, tem um professor lá de Barilã, ele disse o seguinte: a Torá, a Bíblia, ela é ideológica, mas não é didática. Então nós temos aí algo muito importante colocado. Alguns dos temores que havia na época da codificação da lei oral, da Mishnah, quer dizer, estudo, repetição e tal,
é que íamos ter um novo texto que ia rivalizar com o texto da Torá escrita do Pentateuco e tal. E veja, se na própria Torá nós temos tempo escrita, temos muitos exemplos de textos que são enigmáticos, estão abertos à interpretação dentro daquele campo ideológico da Torá. Você não pode inventar o que você quiser, mas ali você tem para você ter uma compreensão mais profunda do texto, você tem de submeter a uma análise, uma interpretação muito rica, e não só pessoal, mas também mais coletiva, tradicional, tudo isso, com os rabinos. Então, é uma coisa, é um projeto cultural assim, que se estrutura de uma forma incrível. E então, para que se abra a situação? A Torá, a oral, onde que se dá a fala? Ela se dá na discussão, é o resultado da vida e da experiência humana. E é daí que nós temos essa junção do escrito e do oral. Para completar aquele texto, olha só, nós temos a Torá é viva, ela não pode ser uma estátua, uma coisa que exposta à idolatria. Não, ela tem de ser exercitada, ela tem de ser conhecida, ela tem de ser praticada. E para ela ser praticada, ela tem de ser entendida como? De acordo com a sua experiência de vida, de seu determinado momento. A Torá, ela se renova no tempo. Ela se renova como? Na interpretação. A interpretação vem. Esdras, está lá, o Ezra já começa, já dá essa direção, e ela vai ter um prosseguimento, como já foi dito aqui, na codificação da Mishnah e na prática de estudo dessa Mishnah. Que ela foi escrita num hebraico da época, não vamos entrar nessa questão, mas não é hebraico bíblico, e em seguida ela era estudada nas academias rabínicas, tanto da terra de Israel como da Babilônia. E é daí, desses estudos, dessas discussões que passaram a ser registradas, que nós vamos ter o Talmud, quer dizer, estudo. Então vai ter o Talmud, primeiro o Talmud de Jerusalém, o Talmud de Yerushalmi, que é um projeto anterior, o fundador, e depois tem também o Talmud da Babilônia, que ela é mais amplo, sim, dialoga com o Talmud de Jerusalém, da terra de Israel, e vai formar realmente o material literário referencial para a construção do judaísmo como nós conhecemos hoje. Certo. Esse projeto cultural, Alexandre, vai muito além de simples estudiosos compilando textos, né? Não são só acadêmicos, mas os rabinos também têm um papel de juízes, de legisladores, de líderes da comunidade, né? A gente está falando aqui dos 2, 3 primeiros séculos da era cristã. Você pode um pouco elaborar, explicar para a gente o papel do rabino e como se organiza a comunidade judaica nessa época? É fundamental entender o seguinte: o judaísmo rabínico é uma religião fundamentalmente laica, aonde não tem, no mundo da sinagoga e do mundo da academia, né, da yeshivá, ninguém tem um papel porque tem uma descendência especial. Na verdade, é a capacidade da pessoa que a torna... o rabino se faz através do estudo, tá bom? É também importante a gente entender o seguinte, que durante aquilo que nós chamamos de final da Antiguidade e Idade Média, até quase as portas dos tempos modernos, a maior parte das comunidades judaicas viveu numa espécie de autogoverno e autonomia. Então os judeus, apesar de não terem uma independência num determinado espaço, as comunidades judaicas espalhadas em volta do Mediterrâneo, tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão, viviam uma autonomia jurídica, viviam uma vida interna, ainda que dependentes do estado onde elas se encontravam. E essa rede de comunidades precisava de ter práticas comuns que se reconhecessem umas às outras, né? O papel do rabino na comunidade judaica medieval é ser basicamente o quê? Um jurista, o juiz local, né? Ele não tem tanto uma tarefa como talvez os rabinos modernos, o povo mais pensa que tem, de oficializar serviços religiosos. Na verdade, o rabino principalmente é aquele cara que sentava e se senta em tribunais e ensinava de modo mais profundo a Torá escrita e a Torá oral, e ao mesmo tempo era um jurista, uma pessoa que dava pareceres sobre questões
que a comunidade ou uma outra comunidade podia perguntar. Então veja que interessante. Não é nem o papel do sacerdote católico, nem o papel do pastor protestante, né? Ele é um papel diferente. Ele é uma espécie de líder espiritual que no fundo é o que é. É um professor. Certo. Acho que tem um aspecto só interessante que vale também citar, que justamente por essa característica a gente fala de um livro do Talmud que ele não está restrito a rituais, e ele não está restrito a práticas religiosas. É um livro que fala sobre a vida, sim, em todas as dimensões da vida, sejam essas dimensões financeiras, toda a parte de prejuízos e a parte de negociações, sejam essas as partes da família, da constituição da família. Então o Rabino ele tem uma dimensão e uma vasta transição, ou ele transita em uma série de assuntos e temas que são os temas da vida, né? E a Torá ela passa a ser uma Torá que ela é viva e ela precisa responder e confrontar com toda a realidade e trazer as respostas para que essa Torá ela possa ser aplicada e implementada na vida. Então, nas discussões do Talmud, a gente percebe muito bem essa vivacidade, porque os temas eles são temas dinâmicos e não existe tabu, porque tudo passa a ser, de uma certa forma, orientado para a implementação da palavra da Torá, da palavra de Deus, na vida, né? E o Rabino ele tem exatamente, quer dizer, o sábio, o erudito, ele tem justamente esse papel de concretizar, né, a palavra da Torá na vida e no dia a dia. Certo. Se trata sempre então de aplicar da maneira mais perfeita a lei de Deus na situação concreta, né? Moacir. Uma coisa, só a propósito desse tema, que é o seguinte: você pode aprender, um dado que tem no Talmud, muito interessante, não é o rabino ali que está lá comandando as discussões e tal, que pode te ensinar. Qualquer pessoa pode te ensinar. Aquele que te ensina é um rabino também, é teu rabino também. E não necessariamente ser um judeu. Há exemplos do Talmud que o imperador lá conversa com um sábio judeu e dá uma ideia muito interessante. Percebe? Aprenda-se com a vida realmente. O Saul tinha trazido um texto, que ele até mencionou, o Forno de Arnai, que eu acho que ele mostra uma coisa bem interessante sobre o papel do sábio talmúdico, né? Ele não tira a sua autoridade da possibilidade de provar o que ele fala com um milagre. Ou seja, ele não tem uma autoridade carismática. Ele tira a sua autoridade, primeiro, de ter convencido a maioria, e se a maioria dos sábios se convenceu por uma resposta, então essa resposta vai ser, para aquele momento, para aquela situação, aplicada. Ou seja, a ideia aqui é que o sábio ele retira a sua autoridade, novamente, do estudo e da capacidade de, no debate, convencer os outros, né? Antes da gente entrar efetivamente no conteúdo e na estrutura, né, do Talmud, só estabelecer alguns fatos históricos, vocês podem me corrigir. Né? Ele começa a ser compilado, a Mishnah, né, esse núcleo começa a ser compilado em Jerusalém, nos 2 primeiros séculos da era cristã. Depois... Já não em Jerusalém, já não em Jerusalém. A compilação mesmo acontece já no norte de Israel, na Galileia, em Yavne, na cidade de Beit Shearim. Yavne já havia sido destruída nessa época. Então o Rabi Yehuda Nassi, ele estabelece o tribunal rabínico dele no início da sua vida na cidade de Beit Shearim, e na sequência ele vem a falecer na cidade de Tzipori, que hoje é uma ruína histórica que existe na Galileia, no norte de Israel. O que eu estou querendo chegar é no dualismo do Talmud, quer dizer, que não é exatamente um dualismo absoluto, mas você tem duas tradições de comentários, de glosas que se desenvolvem, né? Em Jerusalém, o Moacir já citou isso, e na Babilônia. Talvez seja interessante colocar a seguinte coisa, que eu acho que é o fator de sucesso, de por que de todos os judaísmos que existiram no período do Segundo Templo, justamente o judaísmo rabínico, o judaísmo dos fariseus, né? Nós, os fariseus, aqui estamos vivos hoje, foi o judaísmo que continuou. Porque provavelmente o judaísmo rabínico ele tinha essa capacidade de ter muitas escolas, e essa diversidade das escolas ela não era a ponto tal de que um não reconhecia o outro. Então o judaísmo rabínico, de uma certa forma, era uma frente,
essa diversidade de escolas a gente observa na composição da Mishnah. Quando Yehudá Nassi, ele vai ter que, vamos dizer assim, elaborar o que era a Mishnah, não é por isto que os ensinamentos de outras escolas que ele não pegou foram totalmente descartados. Quando o Talmud finalmente vai ser, quando a Mishnah vai ser estudada no que a gente chama de Talmud, a Gemara, as palavras que ficaram dos sábios, que não ficaram na Mishnah, elas voltam como forma da gente entender melhor aquilo. São chamadas Braitot. A Braita, ou seja, algumas vezes estão em tratados que a gente conhece, externos ao Talmud, Sifra e Sifra, que são tratados de Midrash Halachá. Outras vezes são Braitot que só aparecem no Talmud, mas são material externo à Mishnah que não foi descartado. Outra obra. Essa capacidade de rediscutir a Mishnah usando um material que a princípio tinha sido colocado de fora, ou seja, de novamente pegar os outros e reelaborar, isto é uma capacidade que deu vida até hoje ao judaísmo rabínico. Agora, você trouxe um dado importante, Alexandre, eu queria pedir para o Moacir me explicar melhor para os nossos ouvintes, que é a Gemara, né? Em relação à Mishnah, que a gente já entendeu que são um conjunto de prescrições muito sumárias, né? E existe também essa literatura Gemara. O que é exatamente isso? Gemara, essas palavras parecem palavras mágicas, né? Mas elas são muito técnicas e muito densas, muito rigorosas. Gemara é ser complemento, pode ser estudo, mas complemento da Mishnah, mais ou menos assim. E, então ela não ocorre totalmente em língua hebraica. A língua da Gemara, por excelência, é o aramaico da época, o aramaico lá de Jerusalém, da terra de Israel, e o aramaico babilônico, que tem suas diferenças de época, tudo isso. Então, aí essa Gemara, ela tem uma estrutura, ela não é ela aparentemente para quem é caótica, mas isso não é verdade. Ela tem um método próprio associativo para o desenvolvimento da discussão, e ela é editada realmente. Então ela é estruturada por partes. Então entra ali, tem isso. Todo o trecho de uma discussão, de uma questão, a sugya, que se chama, é uma questão que está ali colocada. Então você tem a introdução, você tem depois o debate, e as citações que existem ali são feitas normalmente dos Baraitot, e são feitas em hebraico, como o da Mishnah. E também citações bíblicas e tal, e o texto para entrar, Midrash, essas coisas todas que vão surgindo aí, vão formando aquele corpo. E a Gemara é que realmente é o Talmud em si, sabe? Essa é uma discussão. Ali está dada a receita, a fórmula para que se prossiga essa discussão. E olha, ela não fica aí, ela continua através dos tempos, não tem mais o registro no Talmud, mas todas essas questões continuam a ser analisadas e discutidas até hoje. Voltando, Eu acho que só é interessante acrescentar que na estrutura da Gemara a gente tem dois textos que são característicos. Sim. Os textos que são alágicos, que seria a parte normativa da lei judaica, né? E aí são textos realmente de jurisprudência normativa. E a gente tem os textos que são os textos da Haggadah, que são textos que, em geral, são debates filosóficos, de pensamento, narrativas muitas vezes alegóricas. Temos alguns poemas. E também a linguagem, que é uma linguagem usada, e principalmente os elementos, são elementos totalmente alegóricos. Quer dizer, uma leitura de um texto de Haggadah, de uma forma simplista, ela pode levar a conclusões muito extrapoladas. Ou seja, precisa ter essa ideia de que são alegorias que os sábios usaram para passar as grandes questões da vida através de histórias, de contos, de perguntas. E acho que isso aqui é um ponto muito importante fundamental. Só dizer uma coisa, desculpe, só acrescentar uma coisinha que o Saul disse aí. Ia botar aquela questão, aquela Haggadah, aquela historieta do não-judeu que chega de uma forma assim meio assintosa, e primeiro ele procura um rabino, e que o Shammai, que é o durão da Mishnah, da casa, né? Ele expulsa o cara bastonado. E aí ele vai lá falar com o Hilel e tal, o Hilel: olha, se você me ensinar então a Torá enquanto eu estiver num pé só, eu me converto ao judaísmo. Ele falou assim: pera, então você estuda e tal, converteu e agora você vai estudar.
Você pensa, poxa, parece que o Hillel é um leniente, mas não é isso. Imagine só, se você tiver ideia de que o estudo da Torá implica a prática da Torá. Isso implica não só um minuto na vida dele, algumas horas do dia a dia, mas a vida dele toda dedicada à Torá. Não é brincadeira o que Hillel fez. Não foi uma piadinha assim, descartou, vai lá que estou te facilitando a vida. Pelo contrário, abriu a questão existencial, religiosa, no sentido mais amplo possível para aquela figura, que ela estava se voltando para aquilo, mas ela tinha alguma dúvida, alguma coisa estava atrapalhando. E o Hillel abriu essa porta, mas uma trabalheira para o resto da vida, sabe? Uma missão, ou seja, a vida dele passaria a ser dedicada a completude da Torá. Isso é um compromisso que não é brincadeira. Eu queria, talvez, a gente está sempre colocando uma coisa a mais aqui. Mishnah, ela em aramaico tem um verbo, que é tana, em hebraico também, shaná, que significa decorar. Então, inicialmente, a Mishnah são esses pequenos parágrafos que codificam qual é a discussão central sobre aquele tema. De vez em quando traz as diferenças quando elas são muito irrelevantes. Aí o que acontece? Como é que se estuda a Mishnah? Mishnah, na verdade, ela é feita para ser decorada. Inclusive, isto é uma evidência muito forte de que ela não só tem uma origem oral, mas ela ficou oral muito tempo, porque mesmo você tendo escrita, uma das primeiras coisas que se faz é decorar Mishnayot. Criança pequena decora Mishnayot, tá bom? Porque ele vai depois, essa memória, ele ser muito útil para ele no futuro. Aí, olha que coisa interessante. Talmud é um outro verbo que também significa estudar, mas não é estudar decorando, que nem a gente decora poesia ou tabuada, ou Mishnah. Aí agora a gente vai discutir o que foi. Uma vez que você tem na cabeça, agora você vai discutir. E aí essa discussão e as páginas do Talmud são coalhadas de discussões que nem sempre vão chegar num resultado final. Né? E esse não chegar no resultado final não significa que o objetivo não foi feito, porque o objetivo justamente era o caminho, ou seja, te ensinar a discutir. Só completando, sobre isso tem uma crítica muito bonita que Hasdai Crescas faz ao Mishnei Torah de Maimônides. Maimônides, um aristotélico, olhava para o Talmud e falava, puxa, o Talmud é muito legal, muito bacana, mas essa discussão toda, o povo não vai aguentar, mesmo os alunos de graduação não vão conseguir, quiçá o pessoal de pós. Então, ele escreve o Mishnei Torah com uma lógica aristotélica, tudo direitinho, tudo bonitinho, cada caso, e a discussão muito breve, e qual é a lei, qual é a sentença naquele caso. Vem Hasdai Crescas, que é um discípulo do Ran, de Nissim Geronde, né? Uhum. E provavelmente ele pegou do Ran nessa crítica, que ele diz o seguinte, mas espera aí. Quer dizer que o número de casos que a Torá fala é um número de casos finito, em que você abre a caixa e já sabe quer dizer, 2 pessoas roubaram e é a mesma coisa, 2 pessoas têm um conflito, ou 2 pessoas têm um problema e esse problema é muito parecido e é igual? Não. Cada situação da vida é única. Na verdade, as situações da vida são infinitas. Portanto, te dar qual é o decreto final não vai te ajudar. Mas se eu te ensinar a discutir, você vai saber como da discussão, e aí é por isso que as palavras que são aparentemente minoritárias passam a ser relevantes. Porque há uma situação qualquer e que aquilo ali faz sentido. Eu acho que a vida dialética. Podia dedicar um tempo a colher exemplos, que vocês deem exemplos dessas discussões, mas antes eu gostaria que algum de vocês explicasse muito sumariamente para o nosso ouvinte a estrutura dessa compilação do Talmud, que são chamadas 6 ordens, né? Se algum de vocês puderem explicar isso. Basicamente é o seguinte, todo aquele material foi organizado, começou com Hillel organizando isso, as 6 ordens, na verdade, foram organizadas por Hillel, ainda no 1º século. Os 63 tratados da Mishnah foram divididos em 6 grandes assuntos diferentes, tá bom? Um assunto é chamado sementes, que tem a ver basicamente com questões agrícolas, menos o 1º tratado, que não tem nada a ver com agricultura, é um tratado sobre a oração. Né? Aí depois tem uma segunda ordem que fala sobre as festividades, sobre o calendário judaico e os momentos principais. Tem uma terceira ordem, que é chamada mulheres,
cujo grande assunto, tirando uma Mishnah, tirando um tratado, o grande assunto é lei familiar, tá bom? Tirando... Como é que é aquele cara aqui? Nazir. O Nazir. Tirando o Nazir, o resto é tudo lei familiar, tá bom? Aí depois tem deveres e direitos e obrigações. É engraçado que em cada uma delas tem um tratado que aparentemente não tinha nada a ver. Também era para talvez te deixar meio maluco. A outra ordem, Nezikim, é tudo sobre direito civil e direito criminal, mas tem um tratado que são aforismos dos sábios, que é Pirkei Avot. E assim vai, tá bom? Desses 63 tratados, o Talmud da Babilônia comenta 36. Que eu me lembro assim de cabeça, 36. Então vamos falar sobre alguns exemplos, né? De os seus exemplos preferidos aí de interpretações, histórias, pensando no problema, né, que as congregações rabínicas tinham, ou seja, de estabelecer uma relação justa com Deus, com o seu semelhante, com toda a criação. Posso citar um exemplo? Claro. Um exemplo que a Gemara fala no Talmud de Ta'anit. E aí a discussão é com qual objeto você escreve um livro da Torá. E os sábios eles falam que o livro da Torá ele deve ser escrito não com uma caneta. Na época eles usavam um pedaço de bambu. Por que o bambu? Porque o bambu de todas as árvores ele é a mais flexível. E a ideia é que a pessoa ela precisa ser muito flexível como um bambu e não dura como um cedro do Líbano. E aí vem o Talmud ele fala um conto rápido que o Rabi Lazar, um dos sábios, ele certa vez estava voltando da academia de estudos, ele estava montado no Hamor, no burro, quando uma pessoa que passa na frente dele a cumprimenta, e o Rabi Eliezer, ele estava tão cheio de si, que ele vira para essa pessoa e ele fala, você é muito feio. E a pessoa ela ficou muito ofendida, e o Rabi Eliezer, ele percebe que talvez ele não se comportou de uma forma bonita. A pessoa vira para o Rabi Eliezer e ele fala, você acha que eu sou feio? Reclama com quem me fez. E aí o Rabi Eliezer cai a ficha, ele desce do Hamor, ele desce do jegue, do burro, e ele começa a pedir e implorar pelo perdão dessa pessoa. E essa pessoa ela é muito intransigente e ela não o perdoa. E assim eles vão caminhando na estrada, o rabino indo atrás dessa pessoa, até que quando ele chega na cidade, ele vê a recepção que todos estão fazendo para o rabino. Então essa pessoa ela fica indignada, ela fala, vocês chamam ele de rabino? Ele é um mestre, um erudito? E aí contou a história, e as pessoas insistiram mesmo assim para que o Rebbe, para que ele fosse perdoado, para que o rabino fosse perdoado. E aí o rabino, desse momento, ele tira a seguinte conclusão, que temos que ser flexíveis como um bambu e não ser intransigentes. Porque apesar de que ele reconhece um erro que ele cometeu, ele também percebe que no momento em que ele tentou se retratar, a intransigência do outro não dava possibilidade de se reconstruir. Então acho que aqui é um exemplo de uma passagem pequena do Talmud, onde que se inicia com uma constatação normativa halárrica, como você escreve um livro da Torá, e disso a gente já vai para um ensinamento, que é um ensinamento de moral, de conduta, de como que a pessoa deve viver a vida dela, e que o rabino ele percebe naquele momento, ele percebe que existe algo muito mais importante do que simplesmente a lei, é você traduzir isso e aplicar isso aqui na tua vida de uma forma muito mais flexível e muito mais plástica, né? Acho que isso aqui é um exemplo de uma discussão que ela é halárrica e ao mesmo tempo ela fala de Agadá. Aliás, eu vou falar uma coisa, eu acho que aquilo que Crescas fala, tirando do Duran, tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, na verdade, você pegar e fazer o estudo do Talmud, ficar para lá, muito interessado no resultado, você não obtém nem o resultado. Ou seja, você nunca vai... A ideia aqui é assim, por que o Talmud fala da vida? Porque a Torá é a árvore da vida, ou seja, todos os assuntos interessam. Como assim? Então, tem duas historinhas rápidas. Uma está em Bava Metzia, que é a parte do meio do Tratado de Nezikim, de prejuízos e tal, que é a propriedade, questão comercial, tudo isso. Então, a história, o sujeito, por exemplo, encontra os jumentos, o jumento de alguém, né, de outra pessoa. O que ele tem? Ele vai pegar o jumento e fica cuidando do jumento e tal. Ele está por quanto tempo? Então dá lá um tempo.
E depois disso, se aparece, se não apareceu o dono, então, anunciado, assinado, então aí ele toma posse. Ah, mas outro disse, teve um fulano de tal, que ficou, sei lá, 12 meses, um ano, muito depois do prazo, e devolveu. Mas ele foi além da letra da lei. Mishnat Hassidim. Isso, Mishnat Hassidim. Ora, tem você lembrar uma coisa assim, que eu acho uma lição talmúdica de Haggadah também, que é muito importante, porque está na essência da história. Conta-se que uma vez Moisés viu Deus no céu fazendo os desenhinhos em volta das letras da Torá. Aí o Moisés perguntou, o que é isso que o senhor está fazendo aí? Eu estou fazendo isso aqui porque um dia vai haver um homem que é capaz de interpretar também isso. Ele falou, quem é esse homem? É o Rabi Akiva. Ou seja, Akiva é uma forma aramaica de Jacó. E então, então Deus fez lá o Moisés foi transportado para a academia do Rabi Akiva. E ele, um homem humilde... Faz uma viagem no tempo, olha no tempo e no espaço, né? No céu, no espaço, né? Não tem. Aí, ele, na última fila, que é a dos aluninhos, né? Mas, lá, e eu não entendeu nada do que o Akiva falava. Quando no intervalo, ele foi e perguntou, gente, o que ele está falando? Ele falou assim, isso é a Torá de Moisés do Sinai. Então, o que está dado aí é a condição histórica da discussão e do estudo. Ou seja, a experiência da vida que se coloca o tempo todo e que renova a revelação do Sinai. Podemos ter uma interpretação assim que ela pode ser considerada conservadora. Eu não vejo assim, eu vejo simplesmente como está dentro dessa história. E realmente, nessa perspectiva, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, elas foram dadas a Moisés no Sinai. Você sabe que o núcleo está ali e é dali que vai ser desenvolvido. Sabe? Claro que eu estou dizendo uma coisa que pode ser, não é a história, vamos ver um monte de coisa, mas não é isso, eu estou fazendo uma leitura num outro sentido. Eu, na verdade, gostava muito de estudar as partes de Nezikim, porque é muita vida como ela diária, tá bom? Vida diária. Mas o exemplo que eu acho que eu vou trazer é um exemplo de Brachot, que eu acho uma discussão muito bonita. A discussão é assim, no capítulo 4 de Brachot, eles pegam e dizem o seguinte, olha, o horário da reza da manhã é tal, mas o Rabi Eliezer diz que é tal, e o horário da reza da tarde é tal, mas o Rabi Eleazar diz que é tal, e o horário da noite, o Rabi Eleazar diz que é até 9 horas da noite, e o outro, os sábios dizem, não, é até meia-noite. Aí Rabban Gamaliel estende, não é só até a meia-noite, é até antes do amanhecer. Então eles estão nessa discussão sobre horários das rezas. Os judeus rezam, né, em horários determinados todos os dias. Muito bem. Aí, mais para frente, na discussão da Guemará, eles perguntam o seguinte, mas a tefilá, ou as tefilot, foram instituídas pelos patriarcas ou foram instituídas por conta dos horários das oferendas do templo? Tem uma tradição, de acordo com um sábio que diz uma coisa, tem uma tradição, de acordo com outro sábio que diz outra, então a Sugiá pega e primeiro fala a tradição daquele que diz que foram os patriarcas e tenta fazer uma prova midrástica de cada uma das... Abraão instituiu a oração da manhã, Isaac da tarde, Jacó da noite. Aí vem os motivos do outro sábio, que dizem, olha, tá vendo a Mishnah? Ela não institui aqui, tá vendo essa discussão que está acontecendo? É por conta dos sacrifícios. Mas e aí? A oração foi instituída por conta dos sacrifícios ou por conta dos patriarcas? Que na verdade é uma questão teológica por trás. A oração é só um substituto de um outro serviço? Ou a oração tem um status próprio? E é uma mitzvah em si mesma? Tá bom? Essa sugiá é uma das raras sugiot que acabam. E eles chegam à seguinte conclusão. Quem instituiu foram os patriarcas, mas os sábios fizeram uma asmarta, fizeram uma relação lógica dela, das orações, com as oferendas. Veja, a discussão acontece, aqui no caso é uma questão ritual, e são dadas motivos dos dois lados, os motivos são extremamente convincentes. No caso aqui foram tão convincentes
que eles tiveram que fazer uma composição dos dois. A vida, muitas vezes, nos leva a ter que falar, olha, 100% eu não vou conseguir. Ótimo. Será que nos minutos que ainda faltam, a gente pode falar um pouco sobre a recepção e a história do Talmud? Porque o texto, se eu não me engano, a compilação termina no século VII, né, na Babilônia, por aí. Embora se diga que o Talmud nunca foi completado, né, porque a gente não sabe, são anônimos que foram, e a discussão continua em várias formas literárias em torno do Talmud, e existe toda uma história de milenar aí, né, uma recepção entre Ashkenazi, ou seja, judeus da Europa Central, Oriental, entre os Sefaradi, e eu acho, bom, eu queria pedir para vocês comentarem alguns capítulos, né, colocarem para os nossos ouvintes os capítulos importantes da recepção do Talmud até os nossos dias. Tá, ano 500 é quando fecha o Talmud da Babilônia, por assim dizer. Ano 400 é quando provavelmente terminou a compilação do Talmud de Jerusalém, que é menos importante hoje em dia, tá bom? Durante a Idade Média, você tem várias obras comentando o Talmud, ou uma codificação baseada no Talmud, né? E esses comentadores vão se avolumando, e alguns se tornam muito importantes, como Rashi, como Tosafot, como outros que aparecem no final, Rosh, né? Vários se tornam muito importantes. Mas até 1523, o Talmud circula em várias versões, isso é muito interessante, não havia uma estandarização tão grande como para o Sefer Torah, e nesse ano o Talmud é impresso. A página que nós conhecemos hoje em dia do Talmud, ela não é tão antiga na tradição judaica, ela só tem menos tempo do que o Brasil, 1523, né? Que é o Talmud de Veneza, como o Moacir tinha falado. Essa edição ainda sofre algumas alterações até chegar em 1835, muito perto da gente, quando sai a edição de Vilna, que é, digamos assim, a edição que mais se usa hoje. E a grande inovação que aconteceu, fora no estudo, né, tem vários métodos de estudo do Talmud, a grande inovação foi, talvez, nas últimas décadas, quando a Dean Stands Out, por um lado, mas o pessoal daquela editora ArtScrew, por outro, editaram, como é que eu vou dizer, o Talmud com explicações para o público em geral. Acho que nós estamos vivendo a primeira era da democratização do Talmud, né? Que mais pessoas estudam, né? O Talmud, ele foi um livro praticamente de eruditos. Ele era um livro para poucos, né? E realmente, esses últimos 30 anos, 40 anos, a gente tem uma massificação do Talmud. É importante colocar... Massificação em termos, né? É importante colocar que na década de 20 foi estabelecido um estudo diário do Talmud, que também, de uma certa forma, popularizou em muito o estudo. É um ciclo que demora 7 anos e meio para ser concluído. Foi concluído recentemente, há 2 anos. E milhares de pessoas hoje fazem um estudo diário do Talmud, baseando ou eles aproveitando dessa popularização através das traduções que tornaram ele acessível. Inclusive em português hoje temos alguns volumes que já estão traduzidos. E realmente o Talmud, ele continua sendo um livro vivo, um livro que ele vibra e que ele fala sobre a vida, para a vida, inclusive para a vida moderna, né? Todos os dilemas e a problemática que os sábios tinham naquela época. Talvez só as roupagens elas mudaram, mas a essência continua sendo a mesma. Eu preciso acrescentar uma coisa, que é o Talmud não foi uma unanimidade imediata, ele foi imposto, foi uma luta rabínica para que você chegasse a esse resultado. E logo que foi editado o Talmud, surgiu uma posição muito séria dos caraítas, ou seja, uma espécie de uma seita judaica, entre outros, que se opunha ao Talmud porque dizia que falsificava a Torá. Então eles ficavam presos à letra da Torá. E essa seita, ela teve muito sucesso na Idade Média e tal, ela disputava com o judaísmo rabínico, e tanto o Maimônides, para fazer codificar o Mishneh Torah, quando ele fez todo em hebraico, ele escreveu normalmente em árabe, mas ele escreveu esse livro em hebraico, codificando organizando toda a Talmud, decisões e tal.
E é um manual gigantesco assim, de judaísmo, que ele queria realmente popularizar entre os judeus, eu acho, escrita num hebraico fantástico, é um grande escritor, e em árabe também, ele é considerado um grande escritor, é um nome assim, e importante nesse sentido também. Mas, então, ele estava realmente, era no Cairo, não, os caretas eram muito fortes. Uma outra coisa que acontece, isso é bom, depois os caretas se enfraqueceram muito e tal, eu não vou discutir porque não é o momento, mas eles hoje são muito reduzidos. Havia também na Europa, foram vítimas do nazismo também, são judeus. Então, bom, e uma coisa curiosa, interessante aconteceu no tempo da século XVIII, do século XVII, XVIII, teve um homem que teve, por exemplo, uma formação tradicional judaica, mas ele se revoltou e tal, e resolveu, o tempo do iluminismo, e do iluminismo judaico, Arrascalat também, que estava se expandindo a partir da Alemanha. Bom, e então, ele conseguiu entrar em Berlim, conseguiu viver em Berlim, ele adotou o nome de Salomão Maimon, em homenagem a Maimônides. E é uma figura excepcional, um gênio e tal, ele se tornou um filósofo muito rapidamente, aprendeu alemão por causa do Yiddish e tal, e ele era um erudito judeu. Então, ele se opôs ao Talmud, ele achava que o mundo do Talmud era um mundo da superstição, toda aquela história. Ele estava realmente reivindicando a posição do intelectual na Europa, não é? E o mundo dos judeus europeus como cidadãos europeus e tal. Mas veja só o que ele disse. Sobre a dialética talmúdica, ele dizia que ele reconhecia que é capaz de acionar a ação das forças superiores da mente e de exercitá-las de maneira a deduzir as mais remotas consequências dos seus princípios, a descobrir as mais recônditas contradições, a perseguir as suas mais finas distinções. Ele reconheceu, e essa contribuição, desculpa, isso é uma grande contribuição do Talmud, tanto para o mundo judaico como para a humanidade. Ótimo. Vamos fazer uma última rodada rapidíssima, né? Porque eu gostaria que vocês... E conjectural também essa última rodada, porque eu queria colocar a pergunta sobre qual é a importância do Talmud para o judaísmo hoje e para a história da humanidade, já que você falou nesses termos, Moacir. Eu diria que é para a existência do homem, né? Então, por exemplo, o que é o judeu na concepção judaica? O judeu é o homem realizado, é o alvo do objetivo, é que ele se realize como judeu, ele se realize como homem. Então, tem um livro, outra codificação, chamada Shulchan Aruch, a mesa aposta, já posterior ao século XVI, do rabino Yosef Karo. Ele começa assim: pela manhã você tem de se superar, ou se supere como um leão. Ou seja, você deixa o caos que você viveu na noite, e você vai se estruturar novamente como homem. Então ele começa uma prática de bênçãos, sabe? Ou seja, o homem recupera a sua condição de homem, ou seja, de ser que tem a consciência de Deus, a consciência da morte, de sua finitude. Então é aí que ele vai se estruturar e tal. Então tem nesse tudo nessa prática, que é o que interessa, da vida, você tem ali como chama, a base para todo tipo de reflexão, para a sua situação. Você volta para Abraão quando Deus o chama. Isso tudo é nesse minuto de despertar pela manhã com as primeiras bênçãos. Parece uma coisa assim meio exótica, mas é muito profundo e muito significativa. Sabe? Tanto que no século XX houve um grande filósofo judeu, que é o Emmanuel Levinas, outros dizem Levinas. O que ele fez? Ele estudou trechos do Talmud em função de situações contemporâneas. E o que ele fez? Ele elabora uma filosofia, faz um exercício filosófico, mas existencial, não é uma filosofia abstrata, é uma filosofia realmente talmúdica, baseada na vida, e trazendo esse texto talmúdico da antiguidade, ou medieval, para a contemporaneidade. E mostrando de universalidade que contém esses textos. Alexandre? Uma piadinha e uma coisa séria. Que um rabino chega em Rhodes, não sei se foi no século XX, ele chega na sinagoga, ele vai lá rezar com eles, é um pessoal diferente, né? Rhodes não tem o mesmo ritual que ele fazia, mas ele fica horrorizado porque numa determinada reza, metade se levanta, metade fica sentado, e mais ainda, os que ficam levantados, os que ficam sentados começam a discutir.
E ele, novato ali, quer resolver aquele problema, fala, mas qual é a tradição original? Aí uns dizem que é essa, outros dizem que é aquela, até que alguém fala assim, não, vai do outro lado da ilha, mora um velho, ele vai te dizer qual é a tradição original. Ele pega o ônibus, vai lá, bate na porta, se apresenta para o velho e fala assim, olha, tem um problema. Nessa reza determinada, metade levanta, metade fica sentada, eles começam a discutir. Qual é a tradição original? Aí o velho vira e fala, mas essa é a tradição original. Eles sempre discutiram. Não tem saída disso. Isso entrou, como é que eu vou dizer, no DNA judaico. Agora, o lado sério disso. O Levinas, num texto maravilhoso, que é chamado Uma Religião dos Adultos, Isso. né? Ele diz o seguinte, de um lado você tem uma religião sacramental, uma religião que diz que, olha, o centro da vida religiosa é o ritual. E o objeto ritualístico tem um poder, às vezes, até mágico. Aí ele fala assim, não, mas tem o ateísmo que vem e diz que, olha, esse poder não existe. Então você tem ali a dialética entre a religião sacramental e o ateísmo. E elas são superadas pela religião dos adultos, que para ele é o monoteísmo. Por quê? Porque o monoteísmo vira e diz assim, o centro da vida religiosa é o ato ético. Não é o ritual, é o ato ético. Porque a ética não é um corolário da visão de Deus. A ética é a própria visão de Deus. A ética é uma ótica. Tudo que a Bíblia fala sobre Deus não está no indicativo. Aliás, não está definindo Deus. Está dizendo o que a gente tem que fazer. Deus veste os nus, nós temos que vestir os nus. Deus consola os enlutados, nós vamos lá e consolamos. Ou seja, a ideia por trás da discussão talmúdica, primeiro, é, como é que eu vou dizer, colocar a discussão, colocar o pensamento dialético num status, como é que eu vou dizer, permitir ver a vida de uma maneira que ela tem essa fluidez, ao mesmo tempo que tem coisas que são fixas. Mas ao mesmo tempo saber que a grande discussão qual que é? É o que é o mundo? Essa é a discussão grega. A grande discussão judaica é como viver. O Rabino Kook, primeiro Rabino-chefe de Israel, ele compara a Bíblia ao pai, ele compara o Talmud a uma mãe. O pai, muitas vezes, ele é severo, ele é duro, ele é firme. A mãe, ela tem a capacidade, ela tem a natureza de acolher, de acariciar. E a realidade é que uma família precisa ter o pai e precisa ter a mãe. E o Talmud, ele vem trazer justamente esse olhar, que é o olhar de uma sensibilidade maior, e é de olhar dimensões diferentes. E talvez, através do questionamento e através da investigação, é mostrar que o óbvio nem sempre é tão óbvio, e que aquilo que nós vemos não necessariamente é aquilo que nós vemos. E tem um conto que o próprio Talmud ele cita, que certa vez o Rabino Broca estava andando nas ruas de Tibérias, e ele teve uma revelação do profeta Elial, do profeta Elias. E ele, curioso, pergunta para o profeta, você pode me apontar aqui nessas ruas da cidade de Tibérias, quem é a pessoa que merece o mundo vindouro? E o profeta Elias, ele olha aos lados, de repente ele vê duas pessoas andando, e ele fala, aquelas duas são pessoas que merecem o mundo vindouro. O Rabino Broca, ele ficou muito curioso, e ele se aproxima dessas duas pessoas, e a gente pode imaginar quem merece o mundo vindouro, uma pessoa piedosa, uma pessoa que se fecha o dia inteiro em orações, em estudo, em caridade. E aí ele fala, me diz, o que vocês fazem para merecer o mundo vindouro? E eles respondem, a gente não sabe o que a gente faz para merecer o mundo vindouro. Mas no nosso mundo que a gente vive, nós somos pessoas que procuram sempre alegrar o outro. A gente vai para as pessoas, muitas vezes pessoas estão infelizes, e a gente vai, tenta levantar o humor delas, tenta levantar o espírito delas. E aí o Rabino Broca entendeu que por isso elas merecem o mundo vindouro. Ou seja, pessoas que talvez na nossa percepção e na nossa análise são pessoas simples, pessoas normais, na perspectiva do profeta Elial, do profeta Elias, elas merecem o mundo vindouro. Eu acho que o Talmud ele nos ajuda a ver o mundo numa complexidade muito maior.
é sair do óbvio, é perceber e desenvolver uma sensibilidade para poder investigar e entender e reconhecer que existe uma outra forma de pensar e que existe uma outra forma de uma outra opinião e que a gente precisa dialogar com essa outra opinião, refletir sobre ela para que a gente possa tirar as nossas conclusões e saber viver a nossa vida de uma forma mais ética, de uma forma melhor. Ou seja, a transcendência vem do outro. Agora, olha que coisa bonita. O Talmud, essa obra tão importante, é apenas um comentário. E o sábio talmúdico, como é que ele se chama? Um discípulo dos sábios. É tudo muito, como é que eu vou dizer? Não é hollywoodiano, não é Spielberg, é uma coisa mais simples. Porque a vida é essa simplicidade. Obrigado, Alexandre. Como se diz, o Talmud nunca foi terminado, mas a nossa discussão tem que terminar agora aqui. Obrigado, Moacir Amâncio. Obrigado, Saul Paves. Até a próxima. Saia da idolatria.